Imagine que você caminha por ruas antigas, em uma cidade dilacerada por guerras, e ao virar uma esquina, surge uma construção que parece falar através de ossos centenários. Colunas meio quebradas, inscrições apagadas, verdades soterradas sob escombros. A sua mente se pergunta: quantos ciclos de conquista, fé e destruição este lugar já viu? Este é o legado da grande mesquita de Gaza, também chamada Al-Omari Mosque, um edifício que carrega camadas de templo pagão, igreja cristã, igreja cruzada e mesquita, tudo sobre o mesmo solo sagrado. Hoje você vai mergulhar comigo nessa aura milenar. Vamos reconstruir cada pedra, desvendar lendas ocultas, sentir o peso espiritual que devotos carregaram por séculos. E no meio da jornada, eu quero te convidar. Se estiver gostando, já deixa o like, comenta o que mais te impressiona e inscreva-se no canal para viajarmos juntos por essas rotas sagradas. A grande mesquita de Gaza ficava no bairro de Al-Daraj, no centro da cidade antiga, próxima à rua Omar Mukhtar e à praça de Al-Daraj. Antes dos eventos recentes, era considerada a mesquita mais antiga e maior da faixa de Gaza. Contudo, ataques e bombardeios a partir de dezembro de 2023 causaram destruição parcial ou intensa, deixando muitos vestígios destruídos. Sua construção original ergueu-se sobre um terreno repleto de história anterior. Acredita-se que ali existia um templo pagão filisteu, dedicado possivelmente a Dagon, deus das colheitas, que teria sido destruído ou adaptado ao longo dos séculos. Também há indícios de estruturas de sinagogas ou templos judaicos, especialmente por causa de colunas reaproveitadas com símbolos judaicos e inscrições em hebraico. Arquitetonicamente, o edifício tinha uma planta de 3 naves, separadas por fileiras de colunas de mármore, muitas delas resgatadas de construções romanas e bizantinas. O pátio interno media aproximadamente 50 por 45 metros, cercado por arcadas que ofereciam sombra aos fiéis. As colunas variavam em estilo, algumas coríntias, outras de inspiração bizantina, criando uma galeria visual de épocas distintas. O mihrab, nicho que indica a direção de Meca, era ornamentado com mosaicos geométricos e inscrições corânicas em caligrafia mameluca. O teto de madeira, sustentado por vigas centenárias, era decorado com padrões islâmicos entrelaçados, e as janelas possuíam vitrais coloridos que filtravam a luz do deserto em tons dourados e azuis. O minarete, em pedra, combinava base quadrada e corpo octogonal, alcançando cerca de 30 metros de altura, uma marca da estética mameluca. Do alto dele, 5 vezes ao dia, o muezim convocava os fiéis à oração, e sua voz ecoava por toda a cidade antiga. Era, portanto, um verdadeiro palimpsesto arquitetônico, como uma página que foi escrita, apagada e reescrita, camada sobre camada, mas cujas marcas nunca somem por completo. A história da mesquita é uma sucessão de reconstruções, conversões, terremotos e guerras. Segundo tradições locais, o local original abrigava um templo dedicado a Dagon, e alguns relatos afirmam que o lendário Sansão teria destruído esse templo ao derrubar suas colunas centrais, matando milhares de filisteus e a si mesmo, um ato final de vingança narrado no livro dos Juízes. Há até quem diga que ele foi enterrado sob a mesquita e alguns moradores apontam para uma área específica dos alicerces, onde dizem seus ossos ainda descansam. Uma lenda que ainda ecoa entre os habitantes de Gaza. Durante o período bizantino, por volta do século V, construíram uma igreja sobre o local, dedicada possivelmente a São João Batista. Essa igreja foi registrada inclusive no famoso mapa de Madaba, um mosaico bizantino do século VI que retrata as cidades sagradas da época, onde Gaza aparece claramente marcada com suas igrejas.
Quando as forças muçulmanas conquistaram Gaza em 635 d.C., sob o califa Omar ibn al-Khattab, a igreja foi transformada em mesquita através de um acordo pacífico com os cristãos locais, e o local passou a se chamar Al-Omari, em homenagem ao califa. Conta-se que Omar teria pessoalmente rezado ali, santificando o espaço para as gerações futuras. No século XI, por volta de 1033, um grande terremoto abalou a estrutura, rachando paredes e derrubando parte do teto. No século XII, durante as Cruzadas, os cavaleiros francos transformaram novamente o edifício em uma igreja católica, reconstruindo-a em estilo românico ocidental, com arcos redondos e naves mais largas. Adicionaram sinos e altares, e por décadas o som dos sinos cristãos dominou o ar de Gaza. Décadas depois, em 1187, Saladino reconquistou Gaza após a vitória em Hattin e devolveu o local ao Islã, removendo os símbolos cruzados, mas preservando muitas das colunas e estruturas. Em 1260, os mongóis invadiram Gaza e destruíram parte da mesquita durante seus saques, incendiando manuscritos e pilhando objetos preciosos. Em 1294, outro terremoto voltou a derrubar paredes e o minarete original. Durante o domínio mameluco, entre os séculos XIII e XIV, a mesquita foi reconstruída várias vezes com recursos do sultanato. Ampliaram as naves, refizeram o mihrab com mármore importado do Egito e ergueram o minarete que se tornaria um marco da cidade. O viajante e cronista Ibn Battuta, ao passar por Gaza em 1355, descreveu o templo como majestoso e belo, com colunas de mármore que refletem a luz como espelhos. No período otomano, novas reformas mantiveram sua imponência. Em 1663, uma inscrição de Musa Pasha, governador otomano, foi colocada no mihrab, documentando restaurações. Em 1808, outro terremoto causou danos, mas a comunidade local se mobilizou para reconstruir. Durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917, bombardeios britânicos danificaram parte da estrutura durante a conquista de Gaza, e em 1926, sob o mandato britânico, foi restaurada com fundos públicos. Em dezembro de 2023, durante a guerra em Gaza, o edifício sofreu severos danos em ataques aéreos israelenses e grande parte de sua estrutura desabou, incluindo o icônico minarete. Muitos manuscritos antigos, cópias iluminadas do Alcorão, tratados de filosofia islâmica, obras sufis e comentários jurídicos foram destruídos ou perdidos, embora haja relatos de que alguns foram salvos por moradores corajosos que arriscaram suas vidas entre os escombros. Entre os mistérios e curiosidades que envolvem a Grande Mesquita está uma coluna com o símbolo judaico da menorá, esculpida com uma inscrição hebraica, Hananiah, filho de Jacó. Ela teria vindo de uma sinagoga antiga do período romano e foi incorporada ao edifício durante reformas bizantinas, um símbolo silencioso de coexistência entre religiões. Alguns estudiosos acreditam que havia outras colunas com símbolos judaicos, mas foram perdidas ao longo dos séculos. Há também a persistente lenda do túmulo de Sansão. Guias locais, por gerações, apontavam para uma área sob o piso da mesquita, onde diziam estava enterrado o herói bíblico. Embora nenhuma escavação arqueológica tenha confirmado isso, a crença permaneceu forte, e muitos judeus visitavam o local discretamente para orar, mesmo quando era uma mesquita ativa. Os manuscritos guardados na mesquita eram tesouros inestimáveis. Havia cópias do Alcorão do século X com iluminuras em ouro, tratados de Al-Ghazali sobre espiritualidade, obras de filosofia de Averroes e Ibn Arabi, além de registros históricos de Gaza escritos por cronistas locais. Uma biblioteca adjacente abrigava cerca de 3.000 volumes, muitos deles únicos. Após a destruição, voluntários resgataram fragmentos carbonizados e há esforços internacionais para digitalizar o que sobrou.
Se você está gostando dessa viagem pelas camadas invisíveis da grande mesquita de Gaza, já deixa o like. Conta nos comentários qual momento mais te tocou. A lenda de Sansão, a coluna com a menorá ou os ecos espirituais. E aproveite para se inscrever no canal, para que possamos explorar juntos outras rotas sagradas pelo mundo. Quem entrava na Al-Omari Mosque antes de sua destruição descrevia uma sensação de presença profunda, como se cada pedra carregasse as orações de séculos. O pátio interno, com sua fonte de ablução ao centro, era um oásis de paz onde os fiéis lavavam mãos e pés antes das orações. O som das recitações do Alcorão reverberava nas paredes antigas, criando uma acústica natural que amplificava as vozes. Havia quem dissesse sentir a vibração das gerações passadas, especialmente durante as orações da madrugada, quando a mesquita estava quase vazia e o silêncio permitia ouvir o próprio eco do tempo. A mesquita simbolizava a própria resiliência de Gaza. Cada vez que era destruída, ela renascia como uma fênix de fé. Era o coração espiritual da cidade, um ponto de encontro, oração e refúgio. Para os sufis, o espaço era um vórtice de energia divina, um maqam, ou estação espiritual, onde o véu entre o mundano e o sagrado era mais fino. À noite, em silêncio, alguns diziam perceber vozes suaves, ecos de antigas invocações e dhikrs, lembranças de Deus, recitados por místicos de séculos passados. Mesmo para quem não era muçulmano, entrar ali era como abrir uma carta escrita por milhares de mãos. Uma carta de fé, sofrimento e esperança. A mesquita, vista sob uma perspectiva simbólica, representa muito mais do que um prédio. Ela é um reflexo da alma humana diante da destruição e da fé. É como um livro escrito em camadas, palavras sobrepostas que o tempo nunca apaga completamente. Cada reforma, cada pedra recolocada, é uma tentativa de reescrever a própria história de um povo. Suas paredes são como estratos geológicos da espiritualidade. Templo pagão, sinagoga, igreja bizantina, igreja cruzada, mesquita mameluca, mesquita otomana. Cada camada representa uma era, um credo, uma memória coletiva. A mesquita também se assemelha a uma caverna sagrada onde as vozes do passado ainda ecoam. As orações, as canções, as súplicas, tudo vibra em uma frequência que o coração, e não os ouvidos, consegue captar. A destruição de 2023 não apagou o significado do lugar. Ao contrário, transformou-o em símbolo de resistência. A perda dos manuscritos e da arquitetura é uma ferida aberta na memória cultural. Mas há esforços de arqueólogos palestinos, historiadores internacionais e moradores para resgatar fragmentos, catalogar pedras marcadas e preservar o que sobrou. Organizações como a Unesco expressaram preocupação com a perda irreparável do patrimônio. Para os habitantes da cidade, a Al-Omari Mosque ainda está viva, mesmo em ruínas. Muitos afirmam que, ao passar pelas cinzas, ainda sentem o perfume do incenso e ouvem, entre o vento, as antigas chamadas à oração. É como se o templo se recusasse a desaparecer, permanecendo gravado na alma da cidade. A grande mesquita de Gaza representa a intersecção entre fé, memória e resistência. É um lembrete de que a espiritualidade sobrevive mesmo sob os escombros da história. Porque, no fim, a fé não é feita de pedra, mas de intenção. E enquanto houver quem se ajoelhe sobre a poeira e sussurre uma oração, a mesquita continuará viva, invisível, mas presente, como um coração que ainda pulsa por Gaza. Se você acompanhou até aqui, muito obrigado por essa jornada pelas camadas do tempo e da fé. Deixe nos comentários qual detalhe mais te tocou. A coluna com a menorá, a lenda de Sansão, os manuscritos perdidos ou os ecos espirituais.
Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar conosco explorando as rotas sagradas, os lugares mais misteriosos e espiritualmente poderosos do planeta. Compartilhe este vídeo com alguém que ama história, religião e mistério, porque preservar a memória é uma forma de manter viva a alma do mundo. Até o próximo destino.